Olá a todos, eu sou o Dr. Marcos Becker Rocha, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista, e vim aqui falar para vocês sobre o dia 29 de maio, que é o Dia Mundial de Prevenção de Enfermidades do Aparelho Digestivo. O aparelho digestivo é muito amplo, né? Ele vai da boca ao ânus e passando por todo o intestino, então passando pelo esôfago, pelo estômago, temos o fígado, o pâncreas, a vesícula. O baço não faz tanto parte do aparelho digestivo, mas é um órgão abdominal que quem acaba tomando conta somos nós, né, os cirurgiões. E devido a isso existem N enfermidades que podem acometê-los. E daí a importância da gente fazer a prevenção de tantas doenças que podem surgir, né? Eu vou fazer um apanhado geral, vindo de cima para baixo, né, começando pelo esôfago e chegando até a parte coloretal. Do ponto de vista de esôfago, a doença prevalente, que mais dá sintomas na população, é a doença do refluxo, né? A sintomatologia é clássica, normalmente uma dor, uma queimação, conhecida como azia, com o nome científico de pirose retroesternal, porque esse osso aqui chama-se externo, e esse é o sintoma mais característico da doença, porém outros sintomas podem ocorrer, né? São sintomas talvez não tão clássicos, alguns ainda clássicos, como a regurgitação, a volta de líquido ou restos alimentares, a eructação, que é ficar arrotando, e sintomas não tão clássicos como dor de ouvido recorrente, a asma, dores de garganta e tosse podem ser secundários a refluxo, e daí a importância de se investigar essa enfermidade. Uma doença que vem crescendo muito, a gente vê isso nos últimos anos devido talvez a alterações transgênicas dos alimentos, bem como a própria mudança dos alimentos, a industrialização, é a esofagite eosinofílica, que é uma doença ligada à alergia do esôfago e que pode ter sintomas importantes de dor, ela se confunde com a doença do refluxo e até certo ponto do engasgo, tá? Então é importante hoje para quem tem o sintoma de disfagia, de engasgo, de não conseguir passar bem o alimento, a investigação da doença da esofagite eosinofílica. Em relação ao estômago, a gastrite, né, sem dúvida alguma, a doença que mais acomete e que existe uma diferença da dispepsia. A dispepsia é a dificuldade de fazer a digestão, o empachamento, a dor, né? A gastrite não necessariamente ela tem dor, né? Isso é um conceito novo e é um conceito que a gente deve ter em mente. E é extremamente diagnosticável a diferença entre uma e outra para nós, né? E exige a prevenção para que a gente tenha um tratamento correto disso. Para o intestino, a gente pensa no intestino delgado, as doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, que vai ter um sintoma de dor, uma dor recorrente, uma dor de não tão forte intensidade, mas que pode evoluir com quadros de dificuldade de passagem dos alimentos por questões de fechamento, né? São as estenoses causadas pelo processo inflamatório, ou até mesmo fístulas nos casos mais graves, né? Não existe tanta prevenção para a doença de Crohn, mas existe sim a preocupação com esse sintoma como diagnóstico diferencial de outras doenças. E talvez a principal, a prevenção do câncer coloretal, né, que pela Organização Mundial de Saúde deve-se começar aos 45 anos de idade, ou se o paciente tiver um antecedente familiar, ele pode se iniciar antes de doenças-alvo, como poliposes, ou a família já teve pelo menos um ou dois entes que tiveram a doença de primeiro grau, que tiveram história de câncer coloretal, é obrigatória a investigação desses pacientes. Os sintomas mais clássicos são sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, emagrecimento e anemias, tá? Nesses quadros, a prevenção do câncer de intestino, do câncer do intestino grosso, é extremamente importante. Espero que essas informações sejam úteis para vocês e, necessitando, nós temos uma equipe à disposição.